El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras promulgando libertad, y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre, es contra el príncipe de la maldad. Grande es Jehová entre todas las naciones, grande, poderoso, tú eres el rey. Gran, majestuoso, digno de adorar. Tú eres santo, santo, santo. Deus Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, nós entregamos, Pai, a palavra que será proferida para os Teus filhos, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que nos dê discernimento, nos dê capacidade de entender a Tua palavra, Senhor, que essa palavra transforme as nossas vidas, nos dá mais compreensão e nos ajuda a caminhar. Amém? Amém. Portanto, hoje eu vou falar sobre a importância de andar na justiça de Deus. A importância de andar na justiça de Deus. Amém? Portanto, neste mundo em que vivemos, nestes últimos tempos, cada vez mais nós verificamos muita injustiça. A injustiça está cada vez mais a proliferar por causa dos tempos em que nos encontramos. Todos nós sabemos que nós estamos a viver os últimos tempos. Portanto, Jesus está à beira de vir julgar este mundo. Jesus, conforme diz na sua palavra, Ele é o juiz de todas as almas, porque o Pai lhe incumbiu essa missão. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que perdoou todas as nossas iniquidades. Foi Ele que derramou o seu sangue. Portanto, Ele também vai julgar. Em Mateus 24, 12. Mateus 24, a partir do 12 a 14, diz assim: a ira se multiplicará, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles que preservarem até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Então virá o fim. Amém? Portanto, nós vimos que o evangelho está a ser pregado de uma forma que nunca houve, principalmente por causa das redes sociais. Hoje em dia, nós não precisamos somente de ler a Bíblia, nós não precisamos de ir à igreja. A palavra de Deus está em todo sítio. Amém? Portanto, esses são os sinais dos últimos tempos. E esses últimos tempos existe muita injustiça, porque o coração, o amor, está-se a esfriar. Portanto, vamos saber o que é uma pessoa justa. Amém? A pessoa justa é aquela que julga e procede de acordo à razão. Pessoa justa é aquele que julga e procede de acordo à razão. Também podemos dizer que é aquela pessoa que anda em conformidade com as normas da justiça e moral de Deus. É aquela pessoa que anda de acordo com as normas, justiça e moralidade de Deus. Amém? Portanto, é muito importante
nós como crentes, andar sempre na justiça de Deus. Existe 2 tipos de justiça neste mundo: a justiça dos homens e a justiça de Deus. Em Isaías 55, a partir do capítulo 8 a 9, diz assim: como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. Portanto, os caminhos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são muito diferentes ao caminho do homem. A maneira de Deus pensar é muito superior ao pensamento do homem. Amém? Portanto, vamos ver em Hebreus 4 para nós vermos qual é a dimensão do pensamento de Deus. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, junta e medula, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, se nós queremos ser um bom juiz, os juízes é que julgam os casos. No Velho Testamento eram os reis que julgavam os casos, ou os profetas. Amém? Portanto, era suposto um rei ser escolhido por Deus, porque Deus escolhia uma pessoa que tinha a capacidade de fazer justiça. Portanto, essa pessoa tinha que estar conectada com Deus, tinha que ser uma pessoa que tivesse temor a Deus, tinha que ser uma pessoa que acreditasse na justiça divina de Deus e acredita que Deus nos dá discernimento para julgar casos. Portanto, não era suposto nós vivermos neste mundo assim conforme nós vivemos hoje. Não era suposto termos tribunais que não julgam devidamente. Não era suposto. Era suposto todos os juízes, todos os governantes têm temor a Deus, andarem de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ver que o sistema de justiça de Deus é universal. Significa a justiça de Deus está em todo o planeta e é subnatural. Por quê? Porque Deus não está aqui fisicamente. Deus está em toda parte, mas o seu espírito, amém? Ele está de uma forma espiritual. Portanto, a Bíblia diz que aqueles que se comunicam com Deus, aqueles que adoram a Deus, devem fazê-lo em espírito e em verdade. Portanto, é muito importante nós termos isso em conta. Em 1 de Pedro 2, 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, 16, diz assim: sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Os oficiais de justiça, os homens do governo. Amém? Nós sabemos que o governo está dividido em várias branches. Há várias instituições que pertencem ao governo e à justiça. O sistema de justiça é uma das instituições que pertence ao governo. Mas é suposto o governo também submeter-se à palavra de Deus. É suposto o governo ou os oficiais do governo não serem injustos. Amém? Vamos ver em Atos 17, a partir do versículo 31. Atos 17, 31. Diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e Deus provas disso ressuscitou entre os mortos. Portanto, Jesus, como eu disse, Jesus é que vai julgar todas as almas. E Deus provou isso
quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Deus lhe deu todo o poder. Amém? Portanto, a justiça de Deus está disponível para todo ser humano. A justiça de Deus está disponível não somente para os crentes. O que significa isso? Muitos pensam que Deus só vai fazer justiça quando no dia da ressurreição. Lembra-se, nós somos africanos e na nossa tradição, os nossos antepassados sempre acreditaram na justiça de Deus. Eu vou vos dar um exemplo. A nossa família, quando nós éramos pequenos, viveu na Lunda e as pessoas da Lunda são muito tradicionais. Portanto, eles usam uma justiça tradicional que é ligada com o Velho Testamento. É uma justiça bíblica. Quando a mulher te trai, eles fazem, ou o homem te trai, eles fazem justiça. Quando há roubos, eles fazem justiça acreditando no Espírito Santo, acreditando que Deus vai fazer justiça. Então, nós vivíamos na Lunda. O meu pai estava a ter um caso com uma senhora casada. E, por sinal, alguém advertiu o marido. E o marido fez uma ratoeira ao meu pai. Ele levou 2 amigos para caçarem o meu pai no ato. Só que quando eles foram, no dia já para caçar o meu pai, eles atrasaram. O meu pai já tinha acabado o trabalho. Só estava saindo do lugar com a mulher do outro. Então, eles agarraram e bateram o meu pai. O meu pai levou-los, naquele tempo, naquelas províncias recôgnitas, levava-se no chefe de posto. O chefe de posto tinha uma área que era o tribunal, que faziam a justiça na hora. Então, levaram o meu pai, como era um negro civilizado, né, católico, não acreditava na justiça tradicional, levou-lhe para o chefe de posto julgar o caso. Eles bateram de uma forma injusta. Julgaram o caso e o senhor, o meu pai lesado, lhe absolveram. Quer dizer que o caso ficou julgado em favor do meu pai. Mas só que esse senhor tinha Deus do seu lado. Eles fizeram um trabalho na mão, no qual bateram o meu pai. E se realmente tu estás a andar com a mulher do outro, aquelas pauladas que eles te dão vai te fazer tão mal que, se tu não te arrepender, podes morrer. Então meu pai, depois de ir aí para casa, depois já de resolver o assunto no tribunal, meu pai foi para casa, mas começou a sentir muita dor de cabeça. Cada dia a dor de cabeça piorava. E tinha um criado, tínhamos um criado que era membro local daquela tribo. Eu chamei minha mãe e disse: olha, Dona Teresa, aqui na nossa tradição, se o teu marido andou mesmo com a mulher do outro, ele vai ficar doente até morrer. Cada dia ele vai piorar até ele colapsar e morrer. Então, Dona Teresa, o teu marido tem que pedir desculpa ao marido daquela mulher. Então, meu pai ouviu com a minha mãe, explicaram como é que tinha que se fazer. Meu pai foi ao Soba, o Soba disse o que é que ele tinha que fazer, ele tinha que pagar uma multa. Então, meu pai reuniu com a minha mãe, foram na casa do senhor, reuniram lá na família, o meu pai pediu desculpa e pagou. No mesmo dia, a dor passou. É só um exemplo que estou a dar da justiça de Deus. Que mesmo que no tribunal te forem injustiçado, mas nós temos a justiça de Deus. Eu também posso vos dar um outro testemunho no outro dia. Eu também já fui injustiçado. Tive um caso
muito sério na minha vida, no qual a justiça não quis me fazer uma justiça correta. Estavam a fazer uma justiça que me desfavorecia, uma justiça incorreta. Mas eu, como conheço a palavra de Deus, eu fui para a casa do meu irmão, fiquei em jejum e oração 14 dias. Depois de eu fazer o jejum e oração, eu estava muito desesperado, incluso, e o meu irmão, também como é crente, o meu irmão Osvaldo, ele estava comigo a me dar suporte espiritual. Ele disse, não, Tony, não desiste, porque Deus, segundo sinto, esse caso vai ser resolvido já. Então, depois dos 14 dias, fui para casa. Naquela mesma semana, as autoridades reuniram com a pessoa no qual eu tinha esse caso e disseram, pá, você vai ter que deixar tudo, quem tem razão, nós demos ao Tony Aguiar, porque, segundo isso, epá, você que trouxe o problema. Nós temos a justiça de Deus disponível. A justiça de Deus é mais alta que a justiça dos homens. Por quê? Porque Deus vê tudo e vê todos. Deus, incluso, vê a intenção do nosso coração. Está vendo? Portanto, quando nós nos é cometido uma injustiça, ou nós cometemos um erro, uma injustiça contra outra pessoa, e nós reconhecemos que não, isto está errado, então nós nos humilhamos a Deus, pedimos perdão a Deus, e Deus é misericordioso para nos perdoar. Há casos de pessoas que assassinaram, que estavam como é que se diz? Foram condenados à morte. E eles procuraram a Deus. Como surpresa, Deus tirou da sentença de morte. Há muitos casos. Hoje em dia, temos o Google, temos o Facebook, temos enfim. Há muitos testemunhos. Não pensam que aquilo é mentira, porque eu também ponho testemunhos na internet. Esses testemunhos é para nós entendermos como Deus opera. Portanto, nós não devemos ficar com medo da justiça dos homens. O teu marido, quando faz uma injustiça contra ti, há muitos homens que abandonam mulher e filho para começar uma outra relação de uma forma inadequada, de uma forma injusta, porque mesmo na separação há uma regra que Deus deixou. Está entendendo? Você que é mulher, você pode recolher a justiça de Deus. Há um Tribunal Supremo nos céus, no qual todos têm acesso, até os demônios têm acesso. Os demônios vão lá para pedir direito legal para te atacar. Se você cometer um erro contra alguém, Satanás pode ir pedir direito legal para te matar. Porque aquilo que tu cometeste dá direito legal para tirar a tua vida. Ninguém tira a vida de ninguém sem que Deus autorize. Então, há um Tribunal Supremo que nós, pela fé, nós não vemos, mas se acreditamos pela fé, nós entramos neste tribunal, tá? E falamos com Deus, e nós apresentamos o nosso caso e apresentamos as nossas testemunhas, as evidências. Tá vendo? E Deus, como juiz que julga todas as almas, Ele faz justiça. Essa justiça não está só disponível no dia da ressurreição. Amém? Portanto, a palavra de Deus diz em Romanos 12, 19: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Deus está dizendo, para nós não usarmos as nossas mãos para vingar os nossos adversários, que Ele é que faz a vingança. Ele não está dizendo que Ele só vai vingar quando nós morrermos, Ele vai fazer a justiça. Não, Ele está dizendo agora mesmo. Agora mesmo, quando alguém te fazer mal, vai a Deus, pede para se vingar daquilo que te fizeram. Olha, quando me fizeram
essa injustiça. Eu pedi a Deus que punisse as pessoas que tiveram a apoiar essa pessoa que me foi injusta. Porque havia pessoas que estavam a apoiar. E dessas pessoas que estavam a apoiar, já morreram 2. Para vocês verem quão é grave se levantar contra uma pessoa que crê na justiça de Deus. Paga a perna de fulano, tira o olho de fulano. Eu não falo isso. Eu só vou ao Tribunal Supremo, onde que Deus reside e senta como juiz. Eu peço a Deus justiça. Isso é que o pessoal tradicional que acredita na justiça de Deus, nós sabemos que o pessoal do norte, Wiz, Zay, o pessoal do Mochico, o pessoal da Lunda, todas as pessoas que pertencem a extremos tradicionais, eles vão buscar a justiça de Deus. E tem que ter cuidado a quem você se mete. Se te meteres com alguém que acredita na justiça de Deus, então você pode ter resultados desastrosos. Você pode amaldiçoar os teus filhos. Os teus filhos podem pagar pelo crime que você fez. Você pode perder tudo. Você pode perder o teu lar. Cuidado com a justiça de Deus. Vimos na Bíblia o rei David. O rei David estava sendo injustiçado pelo rei Saul. David não fez vingança com as suas próprias mãos. David somente fugia para se defender. E Deus lhe defendia. Mesmo quando ele estava cercado, quando não havia hipótese humana dele se escapar, Deus abria sempre uma porta no qual ele se escapava. Muitos acreditam que aqui neste mundo não há justiça. Muitos acreditam que neste mundo não é possível uma pessoa justa ficar milionário. Muitos, eles pensam que tudo que faz dinheiro, todas as pessoas que reinam, são todas malignas, são todas pessoas que roubam, que fazem... Não, é mentira. Existe uma maneira de prosperar também com o poder de Deus. Porque o mesmo Deus que faz justiça, ele também ajuda a prosperar. Portanto, é muito importante andar na justiça de Deus. Para quê? Para agradar Deus. Eu vejo, por exemplo, muita injustiça, não somente no mundo, não somente no tribunal do mundo, mas também na igreja. Há muita injustiça. E há muitas pessoas que abandonam a igreja porque foram injustiçadas e depois deixam de acreditar em Deus. Esse pastor, esse líder religioso, esse líder dessa instituição que Deus pôs aqui na terra para ajudar os crentes, no qual eles fazem injustiça. Esses líderes são também punidos por Deus. Você também pode pedir justiça contra essas pessoas. Há muitas pessoas que se intitulam pastores, mas são injustos. Está entendendo? Então, ele, apesar de ser o ungido de Deus, Deus é imparcial. Deus não defende somente aqueles que são pastores e deixa os outros filhos de Deus à mercê do mundo. Não, Deus faz justiça com todos. Está entendendo? Portanto, é muito importante andar na justiça de Deus, andar nos caminhos de Deus. Andar na justiça de Deus é andar no caminho de Deus, andar no amor, andar nas regras que Deus emanou, não cobiçar o que é do outro, não invejar o que é do outro, não apoiar o que é mau, não apoiar o teu partido que está a fazer um ato injusto, porque você confia mais ou é mais loyal ao partido do que a Deus. Não, você se é político,
e é crente, você está lá no partido para trazer a luz, significa para trazer a justiça de Deus dentro daquela organização. Se você é juiz, se você é um oficial de justiça, se você é um comandante da polícia, se você é um chefe da PGR que faz investigação criminal, você está lá para trazer justiça. Deus não pune somente aqueles que estão diretamente ligados. Não, Deus pune aqueles que estão diretamente ligados, mas podem influenciar a justiça. Mas não. Há muitos cristãos que estão em lugares de posição, de liderança, mas que não apoiam aquela pessoa que está a ser injustiçada por covardia, por medo de perder o emprego, por medo de ser retaliado. Isso também tem uma implicação contra ti. Deus pune todos, quer por atos ou omissões. Omissão é aquilo que você devia fazer e você fica quieto. Você não se envolve, mas você fica quieto. Deixa o injusto prosperar. O injusto às vezes pode ser teu chefe, teu boss. Não, você não deve participar em injustiça. Você vai ser julgado por Deus. E não vai ser julgado somente no dia do julgamento final. Não, você vai ser julgado agora mesmo. Por isso muitos de vocês que já tinham posições de liderança perderam a posição de liderança. Por quê? Porque Deus te puniu. Deus te pôs lá naquele lugar para você ser um agente ativo, um instrumento de Deus nessa organização. Vê, os ímpios é a minoria. Os ímpios em todas as nações, em todas as organizações, eles são a minoria, mas eles se unem, eles são mais unidos que nós crentes. E eles governam as instituições, eles governam a nação, porque nós somos covardes. Nós preferimos não se meter. Muitos dizem, na política, nós não devemos se meter na política. Nós devemos se meter em todo sítio, em todas as organizações da nação, em todas as instituições. O que é a política? Política é a redistribuição de recursos da nação. É a discussão da redistribuição dos recursos da nação. Essa é a base fundamental da política. Como é que você não vai se meter? Política é escolher quem vai liderar. Como é que você não vai se meter? Política é dizer quem está a furtar os recursos da nação. Como é que você não vai se meter? Como é que você é pastor e você não se mete? Como é que você é crente e você não se mete? E você se diz ser cristão? Não, você é covarde. Por isso que os ímpios reinam. Os ímpios reinam com injustiça. Mas, irmãos, como eu dizia, vou repetir, mesmo que as instituições deste mundo não te façam justiça, há uma justiça disponível de Deus. Essa justiça nunca falha. Amém? Amém. Portanto, meus irmãos, eu vos exorto a terem conhecimento. Eu vos exorto a serem resilientes. Eu vos exorto a terem coragem de enfrentar o mundo. Eu vos exorto a não ter medo de morrer. Às vezes, é preferível morrer do que estar nesse mundo e ser escravo. Quando você perde o medo da morte, Deus opera. Quando você se acovarda, porque tem medo da morte, porque tem medo daquilo que vão te fazer, Deus não pode fazer nada. Você perdeu a fé. Você perdeu a fé a Deus. Portanto, é impossível agradar a Deus aquele que não tem fé em Deus. Aquele que não tem fé na justiça de Deus. Aquele que não tem fé no poder de Deus. Deus é omnipotente, tem todo o poder. É omnisciente, Ele está em todo sítio. É omnipotente, omnipresente, omnisciente. Yeah? Ele tudo pode. Deus tudo pode. Ele é o único que pode tudo. Ele é o único que dá vida eterna. Ele é o único que faz um ser humano feliz. O teu marido não pode te fazer feliz. Ele não tem esse poder. A tua mulher não pode te fazer feliz. Deus sim
pode te fazer feliz, mesmo na turbulência, mesmo nas dificuldades. Tu podes ser feliz, porque essa felicidade vem do Espírito Santo que habita em ti. Deus pode te fazer próspero. Não a prosperidade do mundo, não, mas a prosperidade que vem dos céus, que é uma prosperidade que é subnatural. Você fica autossuficiente, significa que tu não dependes de homem nenhum, somente dependes de Deus. É impossível ver alguém que crê em Deus. É impossível ver um justo que os filhos passam fome. Segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Portanto, meus irmãos, sejam fortes, sejam corajosos. Que Deus está contigo. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Não é a tribulação, não são os ataques, nem Satanás, não são. Ninguém poderá nos separar do amor de Cristo que foi refletido na cruz do Calvário. Deus não poupou o seu Filho primogênito. Deus depois, na cruz do Calvário, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, para nos salvar, para nos tirar da escravidão. Portanto, aquele que nos salva já está-se a manifestar. Aquele que nos tira da turbulência já está-se a manifestar. A justiça já está-se a manifestar. É só você falar, é só você procurar a Deus, pedir justiça. Às vezes temos que fazer jejum e oração. Eu fiz jejum e oração. Faço quando o caso é sério, quando o caso me está a prejudicar muito. Quando se envolve meus filhos, jejum e oração ajuda. E Deus nunca falha. Amém? Deus nunca falha. Se você anda reto, não viver em pecado. Peca, mas não vive em pecado. Significa, não repita toda hora o mesmo pecado. Significa que você não se arrependeu. Se tem qualquer problema, que não está a conseguir sair deste pecado, porque há casos que a pessoa está adicto, tem adição. Pode ser de droga, pode ser de sexo, pode ser de bebida. Deus também te liberta. Vai procurar um pastor para fazer libertação. Eu faço libertação. Faço todas as semanas. Todas as sextas-feiras faço oração de libertação, no qual você vem, entra em jejum e oração de 3 dias. No último dia, nós oramos para ti. Deus liberta. Jesus veio para te libertar. E Ele está vivo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras promulgando libertad, y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre, es contra el príncipe de la maldad. Grande es Jehová entre todas las naciones, grande, poderoso, tú eres el rey. Gran, majestuoso, digno de adorar. Tú eres santo, santo, santo.